Pulso Empreendedor. Oferecimento Credicomim e Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Empreendedorismo. Começa agora Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Mix FM. Começa agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece de seguir o Pulso Empreendedor nas redes sociais, interage com a gente, manda seu feedback, dúvida, assunto e quem sabe aquilo que você gostaria de ouvir não aparece aqui no Pulso, quem sabe você não entra ao vivo aqui no Pulso com a gente também, né? O Pulso tá ao vivo aqui na Mix FM todas as segundas-feiras então, e você também pode acompanhar a gente nas plataformas digitais. Não esquece de seguir a gente aí para receber as notificações de novos episódios. E hoje o Pulso é especial, a gente está no mês da mulher, ontem foi o Dia da Mulher e a gente não pode deixar de destacar a importância dessas mulheres que fazem a diferença no mundo dos negócios, que estão ajudando na construção de um mundo muito melhor. Mas e aí, como que é a realidade das mulheres dentro das empresas e dentro do mercado de trabalho? Essa é a grande dúvida, é o tema do nosso debate, da nossa conversa com o nosso convidado de hoje. A gente sabe que a mulher cada vez mais vem ocupando espaço de posição e posição de destaque, né, Vinícius? Sim, números apontam que elas vêm crescendo muito dentro das empresas. A questão é, elas ainda não estão, né, ocupando os cargos de lideranças da forma como a gente gostaria. Então a gente sabe que o mundo está mudando, elas estão sim ocupando espaço, mas a gente sabe também que tem muita coisa a ser feita e a gente vai falar um pouquinho sobre isso então com a nossa convidada, né, Mari? É isso aí. Para equalizar as oportunidades do mundo dos negócios, as mulheres ainda têm muitos desafios e é sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada, que a gente recebe aqui com muito carinho, a professora, a doutora Francine Regianini Nerbas. Então, ela é professora e pesquisadora no Departamento de Agronomia, lá na área de Biotecnologia e Fruticultura do Cávio Desk. Bem-vinda, Francine, bom dia. Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius. Bom dia, Fran. Eu gostaria de estar agradecendo ao convite feito por vocês e é um prazer estar hoje aqui nessa bancada para falar sobre a importância das mulheres aí no mercado de trabalho. Obrigado por ter aceito o convite, com certeza aí uma mulher que representa muito bem as mulheres, com certeza uma profissional de sucesso. Fran, vamos pra palhinha então, rapidão aqui pra gente dar os nossos recados pra audiência também. Você vem de uma área dominada por homens, isso é fato, né? A agronomia. Fala um pouco sobre a sua experiência, como que com o que trabalhou e o que você tem percebido, né, desse mercado hoje. Bom, então, como já falamos, né, a minha graduação foi em engenharia agronômica. Fiz um mestrado e um doutorado na área de produção vegetal e tive experiências então em duas multinacionais, uma de capital americana e outra japonesa. Também trabalhei com a parte de assistência técnica e atualmente hoje estou na universidade trabalhando com pesquisa, com desenvolvimento de projetos, ensino e extensão. Bacana, então, Fran, a gente vai conversar mais aí à frente, né, então, na nossa entrevista, mas a gente tem uns recadinhos especiais, então, a gente passa para nossa dica financeira da semana e hoje a gente tem um recado que veio lá da Anne, da Credicomim. Então, ô Iago, solta pra gente o recado da Anne, fazendo um favor. Olá, sou Anne da Credicomim. Gostaríamos de parabenizar a todas as mulheres, destacando que a cooperativa desenvolveu soluções pensadas especialmente para as mulheres empreendedoras. A Credicomim também disponibiliza empréstimos consignados com desconto em folha, sendo um benefício para reorganizar a vida financeira ou realizar projetos e sonhos. Faça-nos uma visita e saiba mais. Show de bola, então, Anne, muito obrigado aí pela sua dica financeira, né, por essa dica especial e pro Dia das Mulheres também. E, enfim, nem sempre, né, a gente sabe que as empresas precisam ter, né, na verdade, um sistema, enfim, às vezes tem uma planilha lá, mas a gente sabe que tem que ter tudo anotado, né? O importante é ter tudo controladinho, né, Vinícius? Tudo anotado. Exatamente. A forma como você faz isso vai variar com a maturidade do teu negócio, né? E a dica de hoje, então, precifique corretamente o seu produto ou serviço. Na precificação, considere sempre os custos diretos, os custos indiretos, a mão de obra e a sua margem de lucro também. Afinal, seu negócio ele foi feito para gerar lucro também, né?
olhe para os concorrentes, né? É importante você estar ligado nos preços e como seus concorrentes estão se posicionando no mercado para que você também possa ser competitivo. Mas não se esqueça, quem compra por preço também vai te deixar, né? Pelo mesmo motivo. Então, além do preço, tenha sempre uma boa proposta de valor aí que encante os seus clientes. Sabe, Vinícius, tive uma experiência com precificação que é interessante. No passado, a minha empresa de arquitetura precificava pelo preço de mercado. Quanto que se cobra o metro quadrado na região? Se cobra tanto metro quadrado de um projeto ou de uma obra, e a gente trabalhava mais ou menos com aquele valor. Até a gente entender que a gente poderia oferecer mais valor, cobrar de forma diferente, compreender os custos da nossa empresa e precificar de acordo com o que a gente fazia. Muitas vezes o nosso preço ficava mais alto e a gente não conseguia vender. Porque o que acontecia é que nós não estávamos agregando necessariamente valor, ou seja, a gente não estava sendo competitivo. Aí precisava ajustar isso também, e hoje a gente consegue ter um preço competitivo por oferecer um valor, por entender as dores e os benefícios que os clientes esperam, e aí a gente consegue ter um preço competitivo e um produto diferenciado também. O preço não é o que você fala pro cliente, sim o que ele percebe, né, Malik? Percepção de valor, você coloca indiretamente, ele faz com que o cliente esteja disposto a pagar para. Então a gente passa para os destaques do Pulso hoje. A gente trouxe aqui, né, no programa especial das mulheres, as 10 invenções que foram criadas por mulheres. Vamos lá, então. São invenções que a gente nem imaginava. Então, a primeira delas é o sistema de comunicação sem fio, o wireless, né, que todo mundo usa hoje, né, Wi-Fi, foi uma mulher que criou. Limpador de para-brisas, o filtro de café. Esse eu sou fã, filtro de café. Obrigado, mulherada. O orelhão, né, que já foi desinventado agora, né, já tá acabando também, mas enfim, foram as mulheres que criaram a estrutura ali para trazer uma acústica melhor. O corretivo líquido, o Errorex, né? Verdade. Sistema de câmeras doméstico, né? O CFTV, então foi uma invenção de mulher também. A fralda descartável, o sistema de call center, os algoritmos que originaram as linguagens de programação e trouxeram todos os softwares, a tecnologia que a gente tem hoje. Rapidinho, Vinícius, sobre essas invenções, tem muita coisa que a gente não sabe que as mulheres inventaram ou que desenvolveram, um pouco também porque no passado, cada vez isso vem mudado, né? Esse cenário tem sido alterado, mas eu não sei se a Francine concorda, muitas das invenções, muitas das inovações, às vezes são colocadas por um homem, e as mulheres que trabalham, que muitas vezes acabam desenvolvendo as coisas, ficam por trás, ficam nos bastidores, muitas vezes. Isso ainda é comum, Francine? Isso ainda é comum, Malik. A gente percebe que o mercado de trabalho ainda é dominado por homens, mas muito tem que ser feito ainda, então as mulheres ainda apresentam grandes desafios, e a mulher, ela é uma boa inventora, ela tem uma percepção muitas vezes além, né, do que o homem tem por causa da sua intuição. Então é essencial que ela esteja aí inserida e nesse mundo de inovação também. E assuma o protagonismo, né, que eu acho que isso é o mais importante. E o último item que eu não mencionei ali é a fibra à prova de balas, que é utilizada em coletes à prova de bala. Enfim, vamos pra entrevista então, Malik? Vamos ser bem direto, mas eu não tenho como não começar essa entrevista dizendo que eu tô muito orgulhoso de receber a Francine aqui, porque ela é minha namorada, e aí a gente fica ainda mais feliz de ter uma convidada especial. Vou lá. Não, fica aí, Vinícius, não fica com ciúme não, cara. Pô, você sabe que você tem um espacinho especial aqui no meu coração, que bom, também. Mas pra começar a entrevista, então, dizer que eu tenho muito orgulho de você, Francine, é muito legal receber você aqui, e você representa muito bem as mulheres. Eu sei muito bem a tua história e sei o quanto você lutou e quanto você teve que lutar a mais também para chegar onde você tá. E aí a gente começa essa entrevista perguntando justamente isso. Quais os principais desafios das mulheres no mercado de trabalho hoje? Ao meu ver, hoje, já constatado também por várias pesquisas, o grande desafio das mulheres ainda é a falta de oportunidade e de crescimento. Se nós formos ver os dados, nós vamos ver que mais de 50% do mercado é dominado por homens, e hoje o número de desemprego é maior também com relação às mulheres. Outro ponto que eu vejo é com relação ainda à diferença salarial. Nós vamos ver então que os homens, eles recebem 30% a mais, geralmente. Isso é uma média. E em se tratando de Brasil e dentro do agronegócio, que é o setor ao qual eu atuo, nós vamos ver que essa disparidade ainda é muito maior. É mais de 50%, né, o salário dos homens, muitas vezes, em relação aos das mulheres. Outro desafio é com relação ainda ao assédio
e ao machismo. Nós ainda temos que enfrentar, né, esse tipo de situação. As mulheres sofrem muito ainda dentro das empresas e no setor do agronegócio é ainda muito maior. E aí a gente vai ver que isso vem também de uma sociedade aí ainda patriarcal, né, no setor, no campo, mas também dentro das empresas, em que os cargos eles são dominados justamente pelos homens, cargos de liderança. Então nós temos que repensar para modificar, quando você fala sociedade, né, você acaba envolvendo uma questão que não é só empresa, muito vem da família também, né? Como que você enxerga essa questão? Porque a sociedade não vai ser fruto somente daquilo que é um resultado de algo que acontece em diversos âmbitos, né? Na questão familiar, como que você enxerga isso nos dias de hoje também? Nos dias de hoje eu vejo que já está se modificando, mas ainda muito tem que ser feito, né? A gente vê que normalmente eram os homens, né, que ficavam responsáveis pelas famílias, mas atualmente essa situação a gente vê que muitas vezes as mulheres hoje, né, acabam contribuindo, né, em grande parte ou às vezes até mesmo na maior parte. Então vem se modificando isso, mas ainda a gente vai ter que ter ainda muitas décadas para que se tenha essa equidade entre homens e mulheres. É verdade. Ô Fran, o Malik comentou ali na apresentação, né, e você também falou que você trabalhou em empresas de diferentes culturas, né, literalmente empresas com até geograficamente opostas umas às outras ali. Fala pra gente qual que é a diferença de cultura que você percebeu entre essas duas empresas que você trabalhou, né? Uma americana, outra japonesa também. Quais são os principais pontos que você percebeu? Bom, o que eu pude perceber é que na empresa americana a qual eu estive trabalhando por aproximadamente quase 3 anos, mais abertura com relação às mulheres. As mulheres tinham sim oportunidades de crescimento e o que era mandatório para as vagas sempre foi o conhecimento. Só para termos ideia, essa empresa americana a qual eu trabalhei, ela fez um trabalho muito importante em que ela fez um levantamento em 17 países para ver como que a mulher se enxerga dentro do agronegócio. E aí, com estes dados, a gente pôde observar que as mulheres, o que elas querem dentro do agronegócio, o que falta a elas? É oportunidades, treinamentos, e elas colocam ainda a disparidade de salários. Então a empresa foi pesquisar, né? A empresa foi entender, pesquisar. Né? Tem o interesse de saber como funciona, né? E eu acho que é legal a gente perceber essas diferenças de cultura, até pra gente fazer uma reflexão em que ponto nós estamos como Brasil, né? A gente consegue perceber, de repente, o americano já tem uma visão muito bacana, porque ele tá muito focado na produtividade, ele tá muito focado no resultado. Então, pra ele não importa tanto se é homem ou mulher, ele quer o conhecimento, ele quer essas questões, né? Mas você nota diferenças em outras culturas, por exemplo, no japonês ou até no Brasil mesmo, como que você percebe? Sim, com relação à empresa japonesa, nós víamos que também tem mulheres, mas ainda há uma certa resistência para os cargos de liderança. Então eu pude perceber na minha vivência, eu sofri na verdade na prática uma situação em que eu queria me candidatar, por exemplo, a uma vaga, né? Não, e nessa vaga que eu gostaria de estar me candidatando, eu tive que enfrentar na verdade um preconceito e machismo, em que um dos meus gestores me perguntou assim: Francine, mas no futuro você pensa em ter filhos, em constituir família? E provavelmente isso aí vai ser difícil você conciliar um cargo de liderança com a família. Então, na verdade, isso aí já foi, né, já mostrou, né, o preconceito dentro da própria empresa. E algo que a sociedade precisa refletir, né, e cuidar melhor, né, para que a gente possa ter as nossas mães se desenvolvendo também na questão profissional. A gente vai para um rápido break e a gente já volta com o nosso bate-papo sobre os desafios da mulher no mundo dos negócios. Não sai daí. Voltamos com o segundo tempo, Malik Vinícius. É isso aí, estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Davos. E eu sou o Vinícius Chaves. E nós vamos retomar o nosso bate-papo sobre desafios da mulher no mundo dos negócios, mas antes, uma diquinha da Elo Gestão aí, não é, Vinícius? A gente sabe que as mulheres, elas têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é fato e ninguém vai contestar, né? Mas dentro das empresas é importante que você foque nas atividades que vão fazer a diferença para os seus clientes. Então, para que você possa focar e delegar isso para especialistas, você pode
pode contar com a Elo Gestão. Com a Elo você terceiriza suas rotinas administrativas a um custo super acessível e ganha tempo para poder crescer o seu negócio. Então acesse elogestão.adm e agende aí uma análise do seu negócio com os especialistas. Em breve também aí uma nova marca da Elo Gestão. É verdade, eles te ajudam a organizar os processos da sua empresa, trabalhar com a gestão de pessoas e também vão te ajudar até você precificar, de repente, se perceberem na questão da gestão financeira que tem algo ali que não está funcionando bem, você vai ter mais clareza dos teus custos, despesas, do teu potencial de lucro também, de agregar valor, e aí você consegue melhorar o teu desempenho. Retomando a entrevista então com a Francine Rejanine Nerbas, que a gente recebe aqui com um carinho ainda mais especial, que eu já falei que ela é o amor da minha vida aqui, minha namorada, então fico mais feliz ainda de entrevistar ela. A gente estava falando sobre a questão da cultura das empresas, né? E aí a pergunta que fica, como que as empresas podem ajudar na construção de uma cultura melhor? Bom, Malik, eu acredito que cada empresa, cada empreendedor, os empresários, eles têm que ter em mente qual o seu verdadeiro papel para que esses preconceitos ainda sejam quebrados. Então eu faço um questionamento e pergunto a todos os ouvintes, a todos os empreendedores, como que está a diversidade dentro das suas empresas, porque as mulheres, elas precisam de oportunidades. Então eu faço um chamado para que dentro dos processos seletivos sejam dadas essas oportunidades, que sejam iguais entre homens e entre mulheres, porque a construção de um mundo melhor depende de cada um de nós. Então, que cada um, né, se pergunte e veja como que está ainda essa situação, como que se pensa, porque o que a gente observa? Que as empresas, muitas vezes, elas têm uma visão, mas na prática é diferente ainda, né? Muitas vezes a gente sente isso ainda no mercado. Muitas coisas são inconscientes, talvez, né? Quando você coloca isso, é porque talvez a empresa e os líderes daquela empresa até enxergam que não, mas não tem problema nenhum, não tem nenhuma diferença entre homens e mulheres, mas na prática acabam acontecendo algumas coisas que evidenciam isso, né? E são sutilezas que muitas vezes só a mulher que está dentro daquela empresa vai perceber, são nuances, né? Então isso mostra que é um mindset, né, Vinícius? A gente fala muito disso, de uma cultura que está enraizada na sociedade e que muitas vezes a própria pessoa que está à frente da empresa não percebe. Acho que é por aí, né, Fran? Isso, é por aí. Bem isso mesmo, Malik. E aí o que eu coloco é que a mulher, além de lidar com isso, ela ainda vai ter que ter o quê? Inteligência emocional para estar lidando com esse tipo de situação. E aí outro ponto que a gente vai ver é que as pesquisas apontam então que as mulheres, ao sofrer ainda esse tipo de situação, algum tipo de assédio, elas ainda ficam se culpando e envergonhadas com esse tipo de situação. Então é algo que tem que ser mudado. As empresas podem ajudar também nessa questão de inteligência emocional, no sentido que podem dar um suporte também para suas mulheres dentro da empresa, e eu acho que como a empresa americana fez com vocês na época que vocês trabalharam lá, ouvir também é importante, né? Sim, ouvir, né, as mulheres é de extrema importância, e um ponto que essa empresa americana fez no levantamento dela, em que ela observou quais eram ainda os entraves, mas ela não só fez essa pesquisa. O que ela fez? Depois de ouvir as mulheres, ela resolveu fazer uma academia de formação de líderes mulheres dentro do agronegócio, dando as oportunidades. Então não adianta a gente somente fazer esse levantamento e não tomar as devidas providências. E aí as oportunidades melhoraram, a formação melhorou. E essa disparidade, então, ela está caindo. Tanto é que as mulheres apontam que muito ainda tem que ser realizado, muito ainda tem que ser feito, mas que isso diminuiu muito, né, nesses últimos 10 anos. Essas disparidades, né? E você tem algum dado, alguma informação, por exemplo, de ganho de produtividade por equipe? Eu te peguei aqui numa saia justa, não sei se tu tem isso, mas assim, sobre o fato de uma equipe mista, né, entre homens e mulheres, ela tem um desempenho melhor? Você já percebeu alguma coisa assim? Sim, a minha experiência mostra que o desempenho, ele é melhor quando você consegue diversificar os seus times. Na realidade, minha primeira experiência foi ainda dentro da universidade, em que eu fui a primeira bolsista de iniciação científica no tempo em que fazia graduação a estar dentro da mecanização agrícola. Era uma área dominada por homens. Essa foi a minha primeira experiência. Depois, nessa multinacional americana, também eu era a única mulher dentro do grupo. E aí a gente vê que há uma diferença de pensamento entre homens e mulheres, o que agrega, um complementa o outro. Só que aí também entra um ponto importante, já que a gente entrou nesse viés, né, Malik?
que não adianta somente você diversificar lá o ambiente de trabalho, onde você possa inserir mulheres e homens, enfim, pessoas de diferentes origens e enfim, diversas, diversificar realmente, né? E você não promover, né? Não ter uma cultura onde as pessoas possam realmente dialogar, dar suas opiniões. Não adianta também a gente colocar um monte de mulher e um monte de homem junto e só uma pessoa fala, é um negócio um pouco autoritário, então eu acho que é um primeiro passo, mas além disso você tem que dar voz, né? E deixar com que as ideias e com que o trabalho das pessoas ele realmente apareça, as pessoas que, como a gente comentou, né? Que muitas mulheres ao longo do tempo realizaram, criaram coisas e elas não foram, não tiveram os méritos por aquilo. Então acho que tem que realmente ser a meritocracia, ela tem que ser real, né? Em um ambiente assim, então não é só colocar lá e deixar as mulheres e na prática só os homens falam, só os homens executam, né? Eu concordo contigo, até porque muitas empresas fazem coisas só para cumprir tabela, como diz, né? E aí Exatamente. Você vai colocar, por exemplo, existem algumas empresas que têm a necessidade de colocar pessoas com deficiência, que têm a necessidade de colocar dentro do quadro da sua equipe pessoas com determinadas características, e aí a gente vai ver que muitas vezes é só para cumprir e não para desenvolver e não para de fato incentivar. Então isso que você está falando é importante, porque também nesse mercado de trabalho que envolve as mulheres é importante, como a Fran citou, não só ouvir, mas criar um programa, criar uma solução, algo que realmente insira, algo que realmente desenvolva as pessoas. É isso que o Pulso quer, que as pessoas se desenvolvam, e aí a gente pergunta como os homens podem ajudar também nisso. Bom, os homens, eles podem estar ajudando, acho que já dentro das suas próprias casas, né? Porque a modificação, ela começa dentro de casa, a educação vem primeiramente do lar. E aí os homens têm que mudar também a sua mentalidade, abrir espaço às mulheres. Hoje as mulheres estão no mercado, então é importante que vocês homens entendam também que muitas vezes a mulher tem a tripla jornada de trabalho, estar ajudando, estar inserindo, porque o mundo mudou. E quando você fala dentro de casa, né, Fran, a mulher tem essa tripla jornada, como você comentou, justamente porque muitos homens, e a gente tem que, nós homens aqui, né, Mali, que nós temos que cada vez mais trabalhar para mudar isso. A gente acaba também não fazendo as tarefas de casa, e isso faz com que a mulher dentro da empresa também se limite, né, às vezes até mesmo pela questão de energia, a conseguir impulsionar a sua carreira. Eu acho que um ponto também que acaba acontecendo é as ausências que a mulher acaba tendo, ainda mais aquela questão, né? Você foi questionada numa das empresas sobre uma posição de líder, né? Se você queria ser mãe, constituir família. A questão muitas vezes é que a ausência da mulher é cobrada em casa, né? E às vezes uma ausência por um motivo profissional, por uma atividade de estudo, de desenvolvimento, e aí entra muito forte a posição do homem, às vezes em conter, em não incentivar. Você acha que isso ainda acontece, né? Eu acho que isso ainda acontece, sim. Os homens muitas vezes acabam não incentivando, não é sempre, mas ainda ocorre essa situação. Beleza, e para mulher que está nos ouvindo, o que você fez de diferente? Porque você alcançou posições em multinacionais, você conseguiu uma posição de destaque também como professora e pesquisadora hoje no grupo da fruticultura no CAV, aonde tem um grupo aberto, um grupo de intraempreendedores que trabalha de forma conjunta, onde as mulheres têm essa liberdade, onde realmente é um grupo muito diferente. É bacana a gente ver isso acontecendo no CAV Desk em Lages, né? Um grupo diferenciado, onde a mulher tem espaço, tem respeito. Mas aí eu te pergunto, que dica você daria para as mulheres que estão nos ouvindo, que querem se desenvolver? Bom, primeiramente para o desenvolvimento, sejam homens ou mulheres, é essencial que busquemos sempre o conhecimento, que corremos atrás de estar estudando, de estar nos aperfeiçoando. E outro ponto que fez com que eu alcançasse êxito dentro da minha profissão foi justamente ter muito foco, muita determinação e força de vontade, mas isso é para todas as profissões, né? Não só no setor da agricultura. Então isso é essencial, a gente colocar uma meta, traçar os nossos objetivos. E acreditar em vocês, né? Eu acho que ainda tem muito da cultura do mindset escondido, né? De não acreditar, de se colocar numa posição muitas vezes inferior. Deixa a sua mensagem final, então, para que a gente tá indo pros finalmente aqui. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer a todas as mulheres, a todos os ouvintes, que nada é impossível. É como o Malik bem colocou, basta realmente nós querermos fazer a diferença e saber que cada um de nós é que faz parte dessa mudança, dessa modificação.
Muito bom. Bacana, então vamos fechar, Malik? Fechamos aí. Então eu quero agradecer, Fran, a tua presença aqui no programa, né? Dizer que assim como o Malik também, né? Como uma amiga, né? Por ser namorada do Malik, eu te admiro muito também. Vejo que a mulherada precisa se inspirar, né? Em você também, tirar dicas contigo. Aproveito também para mandar um beijo lá pra Lara e pra minha esposa também, né? Que tá ouvindo. Uma também, intraempreendedora, né? Também. Com certeza, também tá construindo uma baita carreira aí. Verdade. Agradecer também aos nossos parceiros aqui do Pulso Empreendedor, o Orion Parque Tecnológico, a Serumar Marcas e Patentes, ao Wind Digital. Desejar para nossa audiência uma excelente semana de muita conquista, de muito trabalho. Acreditem, mulherada, acreditem que vocês conseguem chegar lá. Esse é o recado. Nós aqui do Pulso queremos parabenizar todas vocês, mulheres de sucesso, mulheres que estão construindo um mundo melhor nas suas famílias, nas empresas também. Fica o nosso abraço e o nosso desejo de que você que está nos ouvindo se desenvolva, acredite em você. Um grande beijo para todas as mulheres ouvintes aí do Pulso. Valeu! Valeu! Mix 747, você ouviu o Pulso Empreendedor do Jornal da Mix. Oferecimento Jornal da Mix é de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel, Kaiser, Heineken, Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região 999-15-1050. E a Vesp Segurança e Monitoramento Eletrônico 24 horas 3224-1688. O break é rapidinho e a gente volta já com Papo de Copa no Jornal da Mix. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Credicomim e Elo Gestão.